Meu nome é Helena. Tenho 68 anos e acabei de descobrir que meu marido me mentiu por 20 anos. A chave estava costurada no forro da jaqueta marrom dele, aquela que usava para ir ao centro. Meus dedos tremiam quando a encontrei, 3 semanas depois do funeral. 40 anos de casamento e eu nunca havia visto aquela chave pequena e dourada. Para que servia isso, Alberto? Sussurrei para o vazio do nosso quarto. Procurei por toda parte. Gavetas, armários, até no porão empoeirado onde guardávamos coisas velhas. Nada. Aquela chave não abria nenhuma fechadura da nossa casa. O gerente do banco olhou para mim com surpresa quando mostrei a chave. Cofre 247. Estava registrado no nome do meu marido há 2 décadas. A senhora tem algum documento de identificação? Perguntou, me observando com aquela expressão que eu conhecia bem. Uma mistura de condescendência e impaciência. Mostrei minha carteira de identidade. Ele conferiu o computador, franziu a testa, conferiu novamente. A senhora também está autorizada a acessar o cofre, disse, claramente surpreso. Dentro, documentos, dinheiro em espécie e a escritura de um apartamento em Copacabana. Um apartamento que eu nunca soube que existia. Senti minhas pernas fraquejarem. Sentei na cadeirinha de plástico fria do banco e olhei para aqueles papéis. Minha vida inteira havia sido uma mentira? A senhora está bem? Perguntou o funcionário. Não. Não estava bem. Estava descobrindo que talvez nunca tenha conhecido realmente o homem com quem dividi a cama por 4 décadas. Havia uma carta dentro do cofre, escrita com a letra caprichada do Alberto. Para minha Helena, quando chegar a hora dela escolher. Escolher? Eu nunca havia escolhido nada na vida. Até 3 semanas atrás, eu era apenas a viúva do Alberto. Acordava às 6, preparava o café como ele gostava, forte e doce. Cuidava da casa, das contas, dele quando adoeceu. Era uma rotina que me definia completamente. Nosso sobrado em Ipanema era meu mundo. Ali criei meu filho Rafael. Ali envelheci. Ali me tornei invisível. Durante 40 anos, minha vida seguiu o mesmo ritmo. Levantava cedo, fazia as compras no mercadinho da esquina, onde todos me conheciam como a esposa do Alberto do depósito de materiais. Cozinhava, limpava, esperava o marido chegar do trabalho. Nos fins de semana, Alberto assistia futebol. Eu ficava na cozinha, preparando os petiscos que ele gostava. Às vezes, Rafael aparecia com a família. Eu cozinhava para todos, lavava a louça, ouvia as conversas dos homens na sala sobre negócios e política. Nunca opinava. Mulher não entendia dessas coisas, segundo Alberto. Quando ele adoeceu, nos últimos 2 anos, minha rotina mudou para cuidados médicos. Remédios nos horários certos, consultas, exames. Eu me tornei uma enfermeira particular, dormindo mal, sempre alerta. Mãe, a senhora se dedica demais ao papai. Rafael me disse uma vez. Precisa cuidar da sua saúde também. Mas como eu ia cuidar de mim se mal sabia quem eu era, sem os cuidados com os outros? Mãe, a senhora precisa ser prática, Rafael me disse no dia seguinte ao funeral. Esta casa é muito grande para a senhora sozinha. Ele já tinha tudo planejado. Vender a casa, me colocar numa residência para idosos. Para seu próprio bem, ele insistia, usando o mesmo tom condescendente que o pai usava. Eu apenas balançava a cabeça, concordando. Era o que sempre fazia. Mas algo dentro de mim começou a se mexer quando encontrei aquela chave. Uma voz que havia ficado em silêncio por décadas estava sussurrando. E se você não precisa da permissão de ninguém? Na gaveta da cômoda, encontrei mais surpresas. Extratos bancários que eu nunca havia visto. Rendimentos de investimentos que desconhecia. Depósitos mensais numa conta que estava no meu nome. Quem era você, Alberto? E mais importante, quem sou eu sem você? A senhora está ficando maluca, mãe. As palavras do Rafael cortaram como vidro. Estávamos na sala, ele sentado na poltrona do pai, eu no sofá onde sempre me sentava. Que história é essa de apartamento secreto? O pai nunca mencionou isso. Mas é verdade, Rafael. Eu tenho os documentos. Ele balançou a cabeça com impaciência. Mãe, a senhora tem quase 70 anos. Está confusa. Esses papéis devem ser de algum investimento antigo que deu errado.
A forma como ele falava comigo era exatamente igual ao pai, como se eu fosse uma criança inconveniente. Rafael, eu fui ao banco. O gerente confirmou tudo. O gerente aproveitou que a senhora está vulnerável para aplicar um golpe. Ele se levantou, nervoso. Mãe, a senhora não percebe? Viúva, sozinha, com dinheiro, é um prato cheio para estelionatários. Senti a humilhação familiar subir pela minha garganta. A mesma sensação de quando ele era adolescente e me tratava como se eu fosse burra. A mesma sensação de quando Alberto tomava decisões sem me consultar. Onde estão esses papéis? Vou levar para um advogado analisar. Rafael. Mãe, a senhora não entende nada de documentos. Pode estar assinando qualquer coisa. Ele começou a revirar a sala, procurando os documentos. Eu os tinha escondido no meu quarto, mas não disse nada. Eu já falei com o Dr. Mendes. Ele vai vir aqui amanhã para avaliar a senhora. Avaliar o quê? Sua capacidade mental, mãe. Para seu próprio bem. Aquela noite, sozinha na cama que dividira com Alberto, eu chorei. Não pela morte dele. Essa dor eu já estava aprendendo a carregar. Chorei porque estava descobrindo que talvez nunca tenha sido vista como uma pessoa inteira pela minha própria família. O pior era a dúvida que começava a crescer. Será que sou mesmo incapaz? Será que ele tem razão? Doutor. Mendes chegou na manhã seguinte com sua pastinha preta e ar de superioridade. Dona Helena, seu filho está preocupado com a senhora. Rafael estava ao lado dele, braços cruzados, me observando como se eu fosse uma estranha perigosa. Ele me disse que a senhora anda tendo fantasias, falando de apartamentos que não existem. Não são fantasias. Posso mostrar os documentos. Dr. Mendes suspirou como quem tem paciência com criança teimosa. Dona Helena, na sua idade, é normal que a mente pregue peças. O luto também pode causar alucinações. Eu não estou alucinando. Mãe. Rafael revirou os olhos. A senhora nem sabe mexer no computador. Como ia administrar um apartamento? A humilhação queimava. Ali estava eu, sendo julgada na minha própria sala, pelos homens que teoricamente me amavam. Dr. Mendes fez perguntas condescendentes. Que ano estamos? Quem é o presidente? Quanto é 7 vezes 8? Como se minha capacidade de viver dependesse de decorar informações que ele considerava importantes. A senhora consegue cozinhar sozinha? Perguntou, anotando algo no bloquinho. Claro que consigo. Cozinho há 50 anos. E fazer compras? Contar dinheiro? Cada pergunta era uma humilhação maior. Eles estavam me tratando como se eu fosse demente. A senhora tem certeza de que esses papéis são verdadeiros? Perguntou, segurando as escrituras como se fossem lixo. Claro que tenho. Dona Helena, ele suspirou. Na sua idade, é normal ficar confusa. Talvez seja melhor deixar essas questões para pessoas mais jovens. Pessoas mais jovens, como se minha idade fosse uma doença. Vou prescrever um calmante, ele disse, rabiscando numa receita. E recomendo que a família busque um acompanhamento mais próximo. Quando eles saíram, fiquei parada na janela, olhando a rua onde havia caminhado por 40 anos. Uma estranha estava surgindo dentro de mim. Uma mulher que não aceitava mais ser tratada como criança. Rasguei a receita e joguei no lixo. Se eu estava ficando louca, pelo menos seria uma louca livre. Já marquei uma visita na casa de repouso Bela Vista, mãe. Rafael entrou na cozinha onde eu preparava o almoço. Não bateu na porta, não perguntou se podia interromper. Simplesmente anunciou meu destino. É um lugar muito bom. A senhora vai ter companhia, atividades. Eu não quero ir para lugar nenhum. Mãe, seja racional. A senhora não tem condições de morar sozinha. E este apartamento que a senhora inventou, isso é sintoma de demência senil. Inventou. Demência senil. As palavras dele ecoaram na cozinha como bofetadas. Rafael, eu tenho as escrituras. Que alguém falsificou para enganar a senhora. Ele bateu a mão na mesa. Mãe, a senhora é uma presa fácil para golpistas. Mulher idosa, viúva, com dinheiro. Presa fácil. Mulher idosa. Eu já conversei com minha esposa. Ela concorda que é o melhor para todos. Melhor para todos. Não para mim. Para todos. A mudança é na próxima semana. Ele continuou consultando o celular.
Já contratei uma empresa para embalar suas coisas. Vou vender a casa para quitar as dívidas que o papai deixou. Dívidas que eu nem sabia que existiam. E o dinheiro da venda vai custear a casa de repouso. Vai dar para uns 2 anos, talvez 3, se a senhora não gastar muito com bobagens. Ele nem esperou minha resposta. Saiu da cozinha como quem acabou de resolver um problema chato. Fiquei ali, segurando a colher de pau, olhando para a panela de feijão que fervia no fogo. 40 anos cozinhando naquela cozinha. 40 anos sendo boa esposa, boa mãe. E no final, não valia nada. Naquele momento, algo dentro de mim morreu. Não o amor pelo meu filho. Esse seria sempre maior que qualquer mágoa. Mas morreu a mulher que pedia licença para existir. E no lugar dela, uma estranha começou a nascer. Os dias que se seguiram foram os mais solitários da minha vida. Rafael não apareceu mais. Deve ter achado que o problema estava resolvido. Eu ficava sentada na poltrona da sala, olhando para as caixas de papelão que ele tinha mandado entregar. A casa estava silenciosa de um jeito diferente. Não era apenas a ausência do Alberto, era a ausência de mim mesma. Quem era Helena antes de ser a esposa do Alberto, antes de ser a mãe do Rafael? Não conseguia me lembrar. Passei horas olhando para a escritura do apartamento em Copacabana. O papel amarelado, os carimbos oficiais, minha foto no documento. Era real, eu tinha certeza. Mas e se eles estivessem certos? E se eu realmente estivesse ficando senil? Comecei a duvidar da minha própria sanidade. Talvez aqueles documentos fossem mesmo falsos. Talvez eu estivesse vivendo numa fantasia. Uma tarde, sentada na varanda, vi uma vizinha passando com o netinho. Ela acenou para mim com pena nos olhos. Todos no bairro já sabiam. A pobre Helena, que perdeu o marido e agora está perdendo a cabeça. A vergonha era física. Doía no peito, na garganta, nas mãos que tremiam. Comecei a falar sozinha, conversando com Alberto como se ele ainda estivesse ali. "Por que você não me contou sobre o apartamento?" perguntava para o vazio. "Por que sempre me tratou como se eu fosse incapaz?" Mas Alberto não respondia. Nunca havia respondido, na verdade. Pensei no Alberto naquele momento. Será que ele imaginava que eu acabaria assim? Será que por isso escondeu os investimentos? Porque achou que eu não seria capaz de lidar com eles? A noite chegava mais cedo agora. Ou talvez fosse eu que estava desaparecendo. Parei de comer direito. Parei de tomar banho todo dia. Para quê? Se eu ia acabar numa casa de repouso mesmo? A empresa de mudanças chegaria em 2 dias. Eu estava na sala, cercada de caixas meio cheias, quando o telefone tocou. Pensei em não atender. Para quê? Provavelmente era Rafael querendo saber se eu estava me comportando. Mas o telefone insistiu. "Dona Helena?" Era uma voz feminina que eu não conhecia. "Meu nome é Sandra. Eu trabalhava com seu marido." Meu coração disparou. "Soube do falecimento dele e gostaria de conversar com a senhora. É sobre os investimentos." "Investimentos? A senhora não sabia?" Houve uma pausa. "Dona Helena, seu marido era sócio da minha empresa há 15 anos. Temos alguns assuntos para acertar." Senti as pernas fraquejarem novamente. Não estava ficando louca. "Posso ir até aí amanhã? É importante." Marcamos para o dia seguinte. Depois que desliguei, fiquei olhando para o telefone como se fosse um objeto mágico. Eu não estava inventando nada. Pela primeira vez em semanas, comi uma refeição completa. Tomei um banho demorado, lavei o cabelo, escolhi uma roupa bonita. Se eu ia descobrir a verdade sobre a minha vida, pelo menos ia estar apresentável. Naquela noite, pela primeira vez desde o funeral, consegui dormir profundamente. Sonhei com o mar. Estava caminhando numa praia desconhecida, e o vento levava embora todas as vozes que me diziam que eu não era capaz. Acordei com uma sensação estranha no peito. Não era esperança ainda, era só a ausência do desespero. Mas já era alguma coisa. Sandra chegou pontualmente às 14h. Era uma mulher de uns 50 anos, elegante, com aquele jeito competente de quem está acostumada a resolver problemas. "Dona Helena, preciso lhe dar os pêsames primeiro. Alberto era um homem muito inteligente." Ela abriu uma pasta e colocou vários documentos na minha mesa da sala. "Seu marido investiu conosco em 3 propriedades.
O apartamento de Copacabana que a senhora já conhece, um em Ipanema e outro em Leblon. Todos alugados, gerando renda mensal. Senti o mundo girar. Renda mensal? Cerca de R$ 12.000 por mês, no total. Alberto sempre pedia para depositarmos numa conta separada. Dizia que era uma surpresa para a senhora. R$ 12.000 por mês. Eu que vivia contando moedas para comprar remédios. Por que ele nunca me contou? Sandra sorriu com tristeza. Ele me disse uma vez que queria que a senhora se sentisse segura. Que se algo acontecesse com ele, a senhora teria independência para escolher como viver. Escolher como viver. Ninguém nunca me havia dado essa opção antes. A conta está no nome da senhora também. Sempre esteve. Alberto só administrava porque a senhora não sabia da existência dela. Ela me entregou um cartão bancário e uma senha. Este é seu dinheiro, dona Helena, sempre foi. Mostrou-me extratos dos últimos 5 anos. Depósitos mensais regulares numa conta que eu nunca havia visto. Meu nome estava lá, como titular. Além disso, Sandra continuou, Alberto deixou instruções específicas. Se algo acontecesse com ele, eu deveria procurar a senhora e explicar tudo. Por que demorou tanto? Ele pediu para esperar um tempo. Disse que a senhora precisaria se acostumar com a ausência dele antes de descobrir que podia viver sozinha. Sozinha. Não abandonada. Sozinha. Há também uma carta que ele me pediu para entregar pessoalmente. Era um envelope lacrado com meu nome na frente. Quando Sandra saiu, fiquei sozinha com os papéis espalhados na mesa. 40 anos de casamento, e eu estava descobrindo que meu marido me protegia não me controlando, mas me dando liberdade que eu nem sabia que existia. Abri a carta com mãos trêmulas. Minha querida Helena, se você está lendo isso, é porque chegou a hora de você descobrir quem realmente é. Guardei segredo sobre os investimentos, não porque duvidava da sua capacidade, mas porque queria que você descobrisse sua força naturalmente. O apartamento de Copacabana foi comprado pensando em você. Lembra quando disse que adoraria morar de frente para o mar? Agora pode. Escolha, meu amor. Finalmente, escolha. Peguei o telefone e liguei para a empresa de mudanças. Quero cancelar o serviço. Era hora de conhecer meu apartamento em Copacabana. O apartamento ficava na Rua Barata Ribeiro, 3º andar, frente para o mar. Quando abri a porta, o cheiro de maresia entrou junto comigo. As janelas grandes mostravam um pedaço da praia que eu nunca havia visto daquele ângulo. Era como se estivesse entrando na vida de uma outra Helena. Uma Helena que o Alberto havia imaginado, mas que eu nunca tive coragem de ser. O apartamento estava vazio. Os antigos inquilinos tinham saído no mês anterior. 2 quartos, sala ampla, cozinha pequena, mas aconchegante. E aquela vista. Meu Deus, aquela vista. Sentei no chão da sala vazia e chorei. Não de tristeza, de alívio. Pela primeira vez em meses, eu estava num lugar que era completamente meu. Ninguém podia me tirar dali. Ninguém podia me dizer que eu não era capaz. Peguei o celular e liguei para Rafael. Mãe, a senhora está onde? No meu apartamento em Copacabana. Silêncio do outro lado da linha. Que apartamento, mãe? O que seu pai me deixou? Vou morar aqui. A senhora está falando sério? Completamente. Mas, mãe, a casa de repouso, as caixas... Cancele tudo, Rafael. Eu vou ficar aqui. A senhora não pode fazer isso. Já paguei entrada na casa de repouso. Então perde o dinheiro. Mãe, Rafael, eu tenho renda própria. Tenho onde morar. Tenho documentos que provam que tudo isso é meu. Não preciso da sua permissão. Desliguei antes que ele pudesse responder. Estava começando a aprender que algumas conversas simplesmente não precisam acontecer. Passei o resto da tarde no apartamento vazio, fazendo planos. Que móveis comprar, onde colocar cada coisa, como decorar. Pela primeira vez na vida, eu estava fazendo planos que eram só meus. A mudança levou 2 semanas para se organizar. Rafael apareceu no apartamento com cara de quem havia engolido um limão. Ficou andando pela sala, olhando a vista, claramente contrariado por descobrir que eu não estava mentindo. A senhora tem certeza disso, mãe? Tenho. Mas Copacabana é muito agitado para uma pessoa da sua idade. Pessoa da sua idade. Como se minha idade fosse um defeito. Rafael, eu já decidi. E se a senhora se sentir sozinha? E se precisar de ajuda? Então, eu vou buscar ajuda. Ele suspirou
e foi embora sem se despedir. Nos primeiros dias, me sentia perdida. Copacabana era um mundo diferente, barulhenta, cheia de vida, com pessoas de todos os tipos nas ruas. O prédio era antigo, mas bem cuidado. O porteiro, seu José, foi muito gentil. Dona Helena, se precisar de alguma coisa, é só falar. Aqui a gente se ajuda. Foi descendo para comprar pão que conheci seu Antônio, meu vizinho do segundo andar. Um senhor de uns 70 anos, bronzeado, com aquele jeito carioca de ser. A senhora é a nova moradora do 302? Sou. Bem-vinda ao prédio. Eu sou o Antônio, mas pode me chamar de seu Toninho. Ele tinha um sorriso fácil e olhos gentis. Se precisar de alguma coisa, pode bater na minha porta. Moro sozinho também. O senhor é viúvo? Há 5 anos. Mas sabe o que descobri? A gente pode ficar sozinho sem ficar solitário. Aquela frase ficou comigo o resto do dia. Ficar sozinho sem ficar solitário. A senhora já conhece a praia? Ele perguntou. Não muito bem. Amanhã cedo eu vou caminhar. Se quiser, pode vir junto. Vou te mostrar os melhores pontos. Foi minha primeira amizade em Copacabana. Na manhã seguinte, descemos juntos. Seu Toninho me apresentou a praia como se fosse um guia turístico. Aqui é melhor para caminhar cedo. Menos movimento. Ali tem a academia da terceira idade. E olha só que vista. Caminhamos por 1 hora. Ele me contou sobre os outros moradores do prédio, sobre os comércios da região, sobre a vida no bairro. A senhora veio de onde? Ipanema. Mas morei lá 40 anos na mesma casa. E decidiu mudar? Corajosa. Corajosa. Ninguém nunca havia me chamado de corajosa. 3 meses depois da mudança, eu já tinha uma rotina completamente nova. Acordava cedo e ia caminhar na praia. Seu Toninho me ensinou os melhores horários. Antes das 7 da manhã, quando Copacabana ainda estava acordando e o mar estava mais calmo. A senhora devia fazer alguma atividade. Ele sugeriu numa dessas caminhadas. Tem aulas de dança ali na Confeitaria Colombo. Dança. Eu nunca havia dançado na vida. Alberto achava perda de tempo. Eu não sei dançar. Ninguém nasce sabendo, Helena. A gente aprende. A ideia ficou na minha cabeça por dias. Dança. Aos 68 anos. Era ridículo. Ou talvez não fosse. No sábado seguinte, estava lá. Sala cheia de pessoas da minha idade, todas com a mesma expressão de quem estava descobrindo que ainda dava tempo de aprender coisas novas. A professora, Dona Carmen, era uma senhora de uns 60 anos que se movia como se tivesse 20. Primeira aula, pessoal. Vamos começar com algo simples. Pisava nos pés do meu parceiro, ria quando errava, sentia uma alegria que havia esquecido que existia. Não se preocupem com os erros, dizia Dona Carmen. A dança é sobre se divertir, não sobre perfeição. Me divertir. Quando foi a última vez que me diverti? A senhora está se saindo muito bem, disse Dona Carmen no final da aula. Eu? Me saindo bem em alguma coisa? Saí de lá caminhando diferente, com a coluna mais ereta, o sorriso mais solto. Era como se uma parte de mim que estava dormindo há décadas estivesse finalmente acordando. Como foi? Perguntou seu Toninho quando nos encontramos no elevador. Incrível, respondi, e me surpreendi com a animação na minha própria voz. Viu só? Nunca é tarde para começar. Nas aulas seguintes, comecei a fazer amizades. Dona Conceição, de 72 anos, que tinha se inscrito depois que o marido morreu. Seu Mário, viúvo também, que dançava como um profissional. A vida não acaba quando a gente fica viúvo, me disse Dona Conceição numa das aulas. Ela só muda de forma. Mudava de forma. Era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Rafael apareceu no apartamento numa tarde de quinta-feira, sem avisar. Estava acompanhado de um homem de terno que ele apresentou como Dr. Silva, meu advogado. Mãe, precisamos conversar. Eles se sentaram na minha sala como se fossem donos do lugar. A senhora não pode continuar com essa fantasia, Rafael começou. Está gastando dinheiro que não tem, morando em lugar que não é seu. Rafael, eu o interrompi. Este apartamento é meu. Eu tenho as escrituras. Que podem ser falsas? Não são falsas. E eu não estou gastando dinheiro que não tenho. Estou vivendo da renda dos aluguéis dos outros apartamentos. Ele piscou várias vezes.
Que outros apartamentos? Expliquei sobre a sociedade com Sandra, sobre os investimentos do pai dele, sobre a renda mensal que eu nem sabia que existia. Isso é impossível, ele murmurou. Dr. Silva pigarreou. Dona Helena, mesmo que esses imóveis existam, uma pessoa na sua idade não tem capacidade para administrar patrimônio desse porte. Não tem capacidade segundo quem? Segundo a lei. Pessoas idosas são vulneráveis a golpes, manipulações. Me levantei da poltrona. Pela primeira vez na vida, olhei para o meu filho de cima para baixo. Rafael, durante 40 anos, eu administrei uma casa, criei você, cuidei do seu pai doente. Nunca fui considerada incapaz para essas tarefas. Mas, mãe, agora que tenho dinheiro e independência, de repente virei incapaz? Como isso funciona? O advogado tentou intervir, mas eu não deixei. Doutor Silva, o senhor conhece minha situação financeira? Viu meus exames médicos? Conversou com pessoas que convivem comigo? Não, mas... Então está opinando sobre o que não conhece. Rafael se levantou, nervoso. Mãe, a senhora mudou. Não é mais a mesma pessoa. Você tem razão. Eu mudei. Descobri que posso tomar minhas próprias decisões. Isso não é normal para uma pessoa da sua idade. Rafael, sua avó morreu aos 87 anos, dirigindo o próprio carro e administrando a própria vida. Por que comigo seria diferente? Ele não soube responder. Os senhores podem se retirar. E Rafael, da próxima vez que quiser me visitar, telefone antes. Eles saíram bufando. Quando fechei a porta, minhas mãos estavam tremendo. Mas não de medo, de adrenalina. Eu havia me defendido, sozinha. E havia gostado. A batalha judicial durou 4 meses. Rafael conseguiu que um juiz analisasse minha capacidade mental para administrar os bens. Tive que passar por perícia médica, avaliação psicológica, entrevista com assistente social. Foi humilhante, mas também foi revelador. Cada profissional que me avaliou chegou à mesma conclusão. Eu estava em plena capacidade mental e tinha todo o direito de viver como quisesse. Dona Helena, disse a psicóloga, a senhora está mais lúcida e assertiva do que muitas pessoas de 40 anos que atendo aqui. A assistente social foi ainda mais direta. Não vejo motivo algum para questionar a autonomia desta senhora. Ela está vivendo de forma independente, tem rede de apoio social, administra suas finanças adequadamente. Durante o processo, Sandra me ajudou com documentos e testemunhas. Seu Toninho e as amigas da dança escreveram cartas defendendo minha lucidez. Helena, me disse Dona Carmen, você é um exemplo para todas nós. Prova que é possível recomeçar em qualquer idade. O juiz foi ainda mais direto na sentença. O réu não apresentou provas de incapacidade da requerida. O que se vê nos autos é uma senhora que descobriu sua independência financeira e decidiu usufruí-la. Isso não é crime nem doença. Quando Sandra me ligou para dar a notícia, eu estava na praia fazendo minha caminhada matinal. Ganhamos, Helena. Você ganhou com tranquilidade. Sentei na areia e chorei olhando para o mar. Não apenas porque havia vencido o processo, mas porque havia vencido uma guerra muito maior, a guerra contra a versão de mim mesma que aceitava ser tratada como incapaz. Naquela tarde, Rafael apareceu no apartamento, sozinho desta vez. Mãe, ele estava diferente, cabeça baixa, mãos nos bolsos. Eu estava com medo, ele disse finalmente, com medo de que a senhora não precisasse mais de mim. Meu coração amoleceu. Rafael, eu sempre vou precisar de você, mas como minha família, não como meu guardião. Nós conversamos por horas naquela tarde. Ele me contou sobre suas dificuldades financeiras, sobre a pressão que sentia para resolver tudo sozinho. Eu achei que se a senhora fosse morar numa casa de repouso, eu poderia vender o sobrado e resolver meus problemas. Foi egoísmo puro. Foi medo, eu corrigi. E medo a gente pode superar. Ele me contou que a esposa estava grávida novamente, que o negócio dele não ia bem, que tinha vergonha de me pedir ajuda. Rafael, por que não me contou isso antes? Porque o papai sempre disse que mulher não entendia de dinheiro. Aquela frase do Alberto ainda ecoando através das gerações. Seu pai estava errado, eu disse. E você também. Terminamos a conversa combinando um novo tipo de relacionamento. Ele continuaria sendo meu filho amado,
mas eu seria tratada como uma adulta capaz de tomar suas próprias decisões. Era um recomeço para nós dois. Mãe, ele disse antes de ir embora, a senhora poderia me ensinar sobre os investimentos do papai? Talvez eu possa ajudar a administrar. Claro, meu filho. Podemos ser parceiros. Parceiros, não tutor e tutelada. Parceiros. Hoje completo 2 anos morando em Copacabana. Estou sentada na varanda do meu apartamento, observando o movimento da praia. São 6 da manhã, meu horário favorito. O sol está nascendo e pintando o mar de dourado. Rafael vem me visitar todo domingo. Traz a esposa e os netos para brincar na praia. Ele ainda tem dificuldade em me ver como uma mulher independente, mas está aprendendo. Agora, ele me consulta sobre decisões importantes. Descobriu que mulher não entende de dinheiro era uma mentira que seu pai acreditava. Seu Toninho se tornou meu companheiro de caminhadas e às vezes de cinema. Não é romance, é companheirismo. 2 pessoas que descobriram que é possível recomeçar quantas vezes for necessário. Mês passado, ele me fez uma proposta diferente. Helena, você já pensou em namorar de novo? A pergunta me pegou de surpresa. Aos 70 anos, eu nunca havia imaginado que pudesse interessar romanticamente a alguém. Eu... não sei. Não precisa decidir agora. Só queria que soubesse que, se você quiser tentar, eu estou aqui. Ainda estou pensando na resposta. Não por medo do que vão dizer. Essa Helena já morreu. Mas porque quero ter certeza de que qualquer decisão que eu tomar será minha, e só minha. Nas aulas de dança, já consigo fazer um bolero sem pisar no pé de ninguém. Dona Carmen diz que tenho jogo de cintura natural. Aos 70 anos, descobri que tenho jogo de cintura. Com a renda dos aluguéis, criei um pequeno fundo para ajudar mulheres viúvas que querem recomeçar a vida. Sandra me ajuda a administrar. Já ajudamos 23 mulheres a saírem de situações de dependência familiar excessiva. Uma delas, Dona Lúcia, de 74 anos, estava na mesma situação que eu. Filhos querendo interná-la, tratando-a como incapaz. Helena, ela me disse na semana passada, como a senhora teve coragem de mudar de vida nesta idade? Minha querida, respondi, não foi coragem, foi necessidade. Chegou um momento em que viver como os outros esperavam de mim doía mais do que arriscar ser livre. Hoje ela mora num apartamento pequeno em Santa Teresa, dá aulas de tricô para crianças da comunidade e é mais feliz do que foi nos últimos 20 anos. O projeto cresceu. Agora temos um grupo de apoio que se reúne toda terça-feira no salão de festas do prédio. Mulheres de 50 a 80 anos, todas descobrindo que nunca é tarde para recomeçar. Chamamos nosso grupo de As Renascidas. Sandra sugeriu que eu escrevesse um livro sobre minha experiência. Helena, sua história pode inspirar muitas mulheres. Comecei a escrever na semana passada. É estranho colocar no papel tudo o que vivi, mas também é libertador. O mais importante, aprendi que nunca é tarde para descobrir quem você realmente é quando ninguém está te dizendo quem você deveria ser. Alberto me deixou muito mais do que apartamentos e dinheiro. Ele me deixou a possibilidade de escolher. E por mais que ele tenha mantido segredo sobre os investimentos, agora entendo que talvez ele soubesse que eu só descobriria minha força quando não tivesse mais ninguém para decidir por mim. A carta que ele deixou tinha uma frase que eu releio toda semana. Escolha, meu amor. Finalmente, escolha. E eu escolhi. Escolhi ser livre. Escolhi ser forte. Escolhi ser Helena. Não a esposa de alguém, não a mãe de alguém, mas Helena inteira. Ontem, uma mulher de 75 anos me procurou. Viúva há pouco tempo, filha querendo controlá-la financeiramente. A história me soou familiar. Helena, ela me disse, eu tenho medo. E se eu não conseguir viver sozinha? E se eles estiverem certos? Eu segurei a mão dela e olhei nos seus olhos. Minha querida, você já viveu 75 anos. Criou filhos, superou dificuldades, tomou milhares de decisões. Por que agora seria diferente? Mas eu nunca administrei dinheiro. Nem eu. Aprendi aos 68 anos. Você pode aprender aos 75. Ela sorriu pela primeira vez desde que chegara. É verdade. Eu posso aprender. É isso que fazemos no As Renascidas.
Lembramos umas às outras de que somos capazes, que nossa idade não é um defeito, é uma conquista, que nossa experiência não é passado, é sabedoria. Hoje de manhã, durante minha caminhada, encontrei uma gaivota com a asa machucada na areia. Ela tentava voar, mas não conseguia. Pensei em chamar alguém para ajudar, mas então me lembrei. Há 2 anos eu era aquela gaivota. Machucada, tentando voar, achando que não conseguiria mais. Peguei a gaivota com cuidado e a levei para uma clínica veterinária. O médico disse que era só uma distensão muscular. Em alguns dias, ela estaria voando novamente. Sorte dela ter encontrado a senhora, ele disse. Sorte minha ter aprendido que vale a pena tentar ajudar. Ontem, Rafael me ligou com uma notícia. Mãe, a senhora se lembra da Ana, minha vizinha? O marido dela morreu mês passado e os filhos querem que ela venda a casa. Quer que eu converse com ela? Queria sim. Acho que a senhora pode ajudar. Meu filho estava me pedindo para ajudar outra mulher a encontrar sua força. Que mudança! Marquei de tomar café com Ana na semana que vem. Vou contar minha história, mostrar que é possível recomeçar, explicar sobre o grupo de apoio. Mais uma gaivota machucada que talvez possa voltar a voar. Agora, sentada na minha varanda, observando o mar que me acolheu quando eu mais precisava, posso dizer com certeza: a verdadeira herança que Alberto me deixou não foram os imóveis ou o dinheiro. Foi a oportunidade de descobrir que eu sempre fui mais forte do que imaginava. E é essa a maior herança que posso deixar para outras mulheres. Nunca é tarde para descobrir que você sempre foi suficiente.